Vamos aprender a fazer essa bonequinha. O sorvete já tem vídeo aula aqui no canal. Então vamos fazer essa boneca hoje. Eu vou usar o fio Clea na cor 1074, o rosa 3526, o verde 5743 e o azul aqua 2500. Vou usar também uma agulha de crochê bem fininha, essa é a número 12, tá? Bem fina, como vocês podem ver. Vou usar a tesoura, uma pinça para facilitar colocar o enchimento, vou usar marcador de ponto, alfinete e agulha para a costura. E um fio, pode ser fio de meada ou fio de Clea bem fininho, para a gente estar fazendo o bordado dos olhos, onde eu também vou deixar o link da playlist aqui na descrição da aula. Os braços eu fiz o anel mágico com 6 pontos baixos e fiz da carreira 2 a carreira 6 de ponto sobre ponto. Vocês também podem usar o fio Clea duplo ou usar o fio Anne, tá? Agora, na cabeça, vocês podem adaptar até mais ou menos a carreira de 4 pontos e um aumento, para que não fique muito grande, para ficar proporcional, fazendo tanto com a fio Clea, tanto com o fio Anne ou o fio Clea duplo, tá? Então, vocês têm essa proporção. O importante é que vocês façam até a carreira de 18 pontos na hora da diminuição, para poder combinar com a carreira do corpo, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui o fio duplo para estar fazendo o cabelo da boneca. Vou fazendo essa cor aqua, que é a cor 2500, e vou estar usando a agulha de 1,5 milímetro, tá? Então aqui, ó, vou fazer o anel mágico e vou fazer aqui dentro 6 pontos baixos dentro do anel. Então fiz o anel mágico, vou puxar aqui um pouco e vou fazer 6 pontos baixos aqui dentro deste anel. Feito aqui os 6 pontos, eu posso estar puxando aqui o anel mágico, mas não muito, tá? Vou fazer aqui na próxima carreira 6 aumentos, onde eu vou ficar com 12 pontos baixos. Depois vou fazer uma carreira de 1 ponto e um aumento e uma carreira de 2 pontos e um aumento, onde vamos ficar desse jeito, finalizando a nossa peça, a nossa base, com 24 pontos. Então aqui vou fazer já um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo agora correntinhas para poder dar início ao cabelinho. Vou fazer aqui 18 correntinhas, 18 correntes. Fiz aqui as minhas 18 correntinhas. E fica a critério de vocês também o tamanho que vocês querem do cabelo da boneca, tá? A minha eu fiz com 18. Vou voltar aqui na segunda corrente e vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha de base, somente pontos baixos. Eu vou aqui no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Eu vou fazer essa sequência até ter 12 mechas, lembrando que essa quantidade de mechas depende da quantidade de cabelo que vocês querem para a boneca de vocês. Na minha, eu fiz com 12 mechas, tá? Então, eu vou completar aqui a minha e mostro para vocês como foi que ficou. Já fiz e ficou desse jeito. Lembre de deixar o fio para a costura. Agora, vamos fazer os fones dela de ouvido. Já iniciei aqui o anel mágico com 6 pontos dentro do anel, 6 pontos baixos. E agora eu vou fazer uma carreira com 12 pontos baixos, ou seja, uma carreira somente de aumentos, onde vamos ficar no final com 12 pontinhos. Agora vamos fazer uma carreira de um ponto baixo e um aumento, onde vamos ficar no final com 18 pontos baixos. Então, vamos aqui fazer a carreira de um ponto baixo e um aumento, finalizando com 18 pontos baixos. Agora, vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, somente ponto sobre ponto por 2 carreiras. Finalizando, vamos fazer agora uma carreira somente de pontos baixíssimos, onde vamos ficar no total de 18 pontos baixíssimos aqui nessa carreira. Uma das peças nós vamos cortar e a outra não. A gente vai usar ainda esse fio que tá aqui, tá? Então, aqui nessa segunda peça, né, nós vamos fazer agora 4 pontos altos, tá? Tô aqui no meu terceiro, no meu quarto ponto. Vou virar o meu trabalho,
fazer um ponto baixo na base do primeiro ponto, subir 2 correntes e fazer mais 3 pontos altos, ficando também com 4 pontos. Então, vamos fazer essa sequência até termos mais ou menos 5 ou 6 carreiras de pontos altos, tá? Isso vai depender também do tamanho que ficar a cabeça de vocês, tá? Então, vocês podem depois estar aumentando ou diminuindo. Como eu já havia dito, essa eu fiz com a linha Clea, então eu fiz até a carreira de 6 pontos em um aumento. Essa daqui, como eu fiz com a linha Anne, e eu queria ela na mesma proporção, eu fiz ela com 4 pontos em um aumento, e fiz como se faz uma esfera com as diminuições, e deixei na última carreira de diminuição a carreira de 18 pontos. Então, eu fiz aqui a minha sequência de aumento até ter 6 pontos em um aumento, ficando com 48 pontos. E vou fazer da carreira 9 até a carreira de número 14 ou 15 de ponto sobre ponto. Essa sequência de carreiras retas vai depender também do tamanho que vocês querem que fique a parte do rostinho da boneca de vocês. Então, fica entre 14 ou a carreira de número 15, tá? Então, aqui eu fiz as carreiras, a minha deu, se eu não me engano, foi 14 ou 15, tá? Ficou nessa faixa aí. E agora vamos fazer as carreiras de diminuições, de 6 pontos numa diminuição, 5 pontos numa diminuição, 4 pontos em uma diminuição, até chegarmos na carreira onde vamos ficar com 18 pontinhos. Eu vou agora mostrar a vocês como faz a diminuição. Então aqui, vamos fazer 6 pontos, como eu já fiz aqui, né? E vamos fazer a diminuição, que é pegando os pontos, os 2 pontos seguintes, né? Somente a laçada da frente. Então, aqui uma laçada, a próxima laçada e faço uma diminuição. Eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo que eu fiz, né? Somente falando desses pontos básicos dos amigurumis, que são para as pessoas iniciantes. Então, assistam primeiro caso vocês tenham dúvida, tá? Agora aqui, né, já cheguei à carreira onde eu fico com 18 pontos, tá? E agora aqui eu vou fazer uma troca de cor, que já vamos começar o reforço do pescoço para depois iniciar o corpo. Então, antes disso, nós vamos fazer agora o reforço do pescoço. Então, vamos pegar aqui, ó, somente na laçada de trás, tá? E vamos fazer ponto sobre ponto somente na laçadinha de trás. Tá? Que aqui vamos fazer o reforço do pescoço do chaveiro. Então, somente na laçada de trás, ponto sobre ponto. Agora, depois de feito, as laçadas que sobram aqui na frente, tá vendo? Nós vamos estar fazendo a mesma coisa, somente ponto sobre ponto, somente nessas laçadinhas que ficaram aqui na frente, o que vai ficar no total de 18 pontos. Então, faça pontos baixos somente nessas laçadas que sobraram aí da carreira anterior. Agora, eu vou pegar aqui o fio que eu vou usar para fazer o corpo da boneca, tá? Então, esse último ponto eu não finalizo, tá? Então, eu já venho puxando aqui, ó, finalizando ele com a cor nova. E vou fazer uma carreira novamente de ponto sobre ponto, ficando com 18 pontos, mas dessa vez fazendo normal, pegando o ponto normalmente, ou seja, pegando as 2 laçadas, né? Então, vou fazer aqui alguns pontinhos e vou dar um nozinho que com a linha que eu estava trabalhando e o fio da linha que eu tô trabalhando agora, né? Que é aquele excesso que fica de quando a gente faz a troca de cor. Então, aqui eu vou dar um nozinho, somente para garantir que não vai desmanchar o meu trabalho. Lembrando que eu tenho todo esse passo a passo detalhado na videoaula para iniciantes, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, caso vocês tenham dúvida. Então, vamos completar aqui a nossa carreira. Depois de completada a carreira, a próxima será de 2 pontos baixos e um aumento, onde vamos ficar com 24 pontos. Então, a próxima carreira já é de 2 pontos e um aumento, finalizando com 24 pontinhos. Agora, uma carreira de ponto sobre ponto, onde vamos ficar no total de 24 pontos. A próxima carreira vai ser 3 pontos e um aumento, onde vamos finalizar com 30 pontos. Depois dessa carreira, vamos fazer mais 2, somente de ponto sobre ponto, ou seja, com 30. E depois vamos fazer carreiras de diminuições. 3 pontos baixos, uma diminuição. Uma carreira reta
de 24 pontos e mais uma carreira de 2 pontos baixos, uma diminuição, e uma carreira reta de 18 pontos. Coloco um pouco de enchimento, tá? Dentro da peça. E aqui, como temos 18 pontos, certamente vamos ficar na metade, né? 9 e 9. Só que como vamos ter um ponto para a gente estar fazendo aqui o corte, né? Vamos se dizer assim, no meio da boneca, certamente vamos ficar com 8 pontos de um lado e 8 pontos de outro. Mas essa perninha aqui vocês vão subir fazendo ou 9 pontos baixos ou 8 pontos baixos, tá? Quantos vocês verem que dá aí para vocês colocarem. Então aqui marquei o primeiro ponto somente para não me perder. E vou fazer aqui os pontos baixos, rodeando aqui a perna, a silhueta da perna, para poder dar sequência, para poder subir. Então pode ser que fique com 9, pode ser que fique com 8, tá? Desse jeito aqui, ó. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? De ponto sobre ponto, e depois fiz a outra perninha também na mesma quantidade de ponto e também na mesma quantidade de carreiras. E lembrando que se vocês quiserem fazer a perna dela comprida, vocês também podem fazer, tá? Então aqui eu já fiz a primeira perna, depois vou fazer aqui a segunda, seguindo a mesma quantidade que eu fiz de carreira da primeira. Vou fazer aqui a segunda perna. E no final aqui, eu sempre coloco o enchimento para depois fechar a peça, tá? Então, eu faço a peça primeiro, depois ponho o enchimento e depois eu fecho a peça. Depois de já preenchido, tudo feito direitinho, a gente vem fazendo aqui, ó, um zigue-zague, né? Como se fosse um anel mágico invertido, para estar fechando aqui a perna e fazendo os arremates necessários. Já podemos aqui aproveitar e colocar os bracinhos também já costurados da boneca, tá? Posicionados de forma simétrica, já para adiantar aqui o nosso trabalho. Já posicionei aqui o cabelo, eu coloco um pouquinho abaixo, porque eu quero ela textuda mesmo, tá? Que é para depois a gente tá fazendo a franja. Vou deixar aqui na descrição o link com a playlist de bordado de olhos, tá? Caso vocês tenham interesse. E agora eu vou costurar aqui o cabelo nela. Já costurei aqui o cabelinho, tá? Costurei aqui as mechas, né? De alguns pontinhos. E agora vamos fazer aqui a parte da franja. É somente ir preenchendo até o tamanho que vocês querem essa parte da franjinha dela. Desse jeito que vocês estão vendo aqui no vídeo. É só ir preenchendo essa parte da franjinha aqui da bonequinha. Sem nenhum segredo. Sem nenhuma dificuldade. A gente vai colocando aqui, vai saindo lá no topo da cabeça e vai puxando, e com isso a gente vai fazendo toda a franjinha dela aqui na frente. No final, ela vai ficar mais ou menos assim como vocês estão vendo essa. Já posicionei aqui o fone, tá? Posicionei aqui a parte que eu fiz com aquele coisa. Então, aqui, se precisar aumentar ou diminuir, vocês podem estar fazendo também. Já posicionei aqui certinho. Agora, eu pego aqui a outra parte do fone, também posiciono. E depois, eu só venho costurando o fone na cabecinha dela, tá certo? E esse cordãozinho que tá no pescoço, eu fiz com cordão de correntes e dei um nozinho na ponta. E assim tá pronta a nossa bonequinha, tá? Ela fica mais ou menos desse jeitinho, porque sabemos que nenhuma vai ser parecida com a outra, mas é desse jeito que fica, tá? Os cabelinhos aqui na ponta a gente pode dar uma enroladinha para poder cachear, tá? Ou se quiser você pode deixar ele todo lisinho mesmo, mas é desse jeitinho que fica a nossa bonequinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa nossa aula desse mês de julho, tá? Muito obrigada a vocês. Lembrando que no canal também tem essa aula desse coraçãozinho, tá? Para botar nos cartões. E também a aula desse sorvetinho, se vocês quiserem dar um valor a mais ainda na bonequinha de vocês. Então tá assim, gente, a nossa boneca. Muito obrigado por assistir. Compartilha esse vídeo, dá um like. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa aula, tá? E muito obrigado para vocês. Me segue lá no Instagram, onde eu também deixo muitas dicas e mostro mais do meu trabalho. O link também eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Um muito obrigado e um bom crochê.